Alô, alô, boa tarde, salve, salve, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quinta-feira, pós-rodada pós-rodada nada, né? Porque hoje tem sequência da rodada do Campeonato Mineiro. Ontem o Cruzeiro jogou, o América, os dois venceram e venceram bem. O Guarani, Jean, vou ter que assumir esse negócio aí, Jean. Me ajuda. Ah, Guarani vai cair, papai. Segura aí, Jean. Nossa Senhora. Olha, e daqui a pouco vamos falar do Galo também, que joga hoje contra a Caldense. Aliás, que jogo cascudaço, hein? Santo Deus. Começando aqui, já sem perder tempo. Hoje o tempo é exíguo e o programa hoje está cheio de coisas e cheio de comentaristas. Então, vamos começar pelo líder. Depois de um primeiro tempo, eu não achei até que foi ruim, não. Porque ele tem mania de falar que o primeiro tempo foi ruim, porque o adversário marcou muito bem, mas até que foi bom. O Cruzeiro deslanchou na etapa, mais ou menos também. O Cruzeiro deslanchou na etapa final e com grande atuação do Alisson, goleou o Vila Nova. A reportagem é dele, Diogo Ramalho, primo da Elba Ramalho. Roda aí. Ela até que tentou atrapalhar, mas foi uma noite em que tudo deu certo para o Cruzeiro. Tá bem, no primeiro tempo nem tanto. Mas na segunda etapa o jogo foi outro. O técnico Marcelo Oliveira completou 150 partidas à frente do clube. E para a festa ficar completa, se o time marcasse 3 vezes, chegaria à marca de 300 gols sob comando dele na equipe. Como é melhor sobrar do que faltar, logo aos 7 minutos começou a funcionar a dupla Alisson e Arrascaeta. Cruzeiro 1-0. Alisson también me ayuda a la movimentación y distrae las marcas y bueno, obviamente que él es un gran jugador y aporta mucho para el equipo. Pelas beiradas o gringo ficou soltinho. Nós jogamos como a gente jogava e como a maioria dos times do mundo jogam, com 3 meias que chegam. E esses meias, para saírem da marcação, eles podem trocar de posição. O time celeste dominou a partida e Marquinhos aumentou a contagem. Se era preciso mais uma bola na rede para a festa ficar completa, o artilheiro do campeonato tinha que participar. Leandro Damião agradeceu o pênalti sofrido por Alisson. Para fechar a conta, participação de quem abriu ela. Finalização de Alisson, gol de Arrascaeta. Coincidência ou não, na primeira vez que Alisson e Arrascaeta iniciaram o jogo juntos, o uruguaio marcou pelo Cruzeiro e foram logo 2 gols. Será isso já um sinal do tão esperado entrosamento? Com a palavra o comandante. O Alisson é um jogador insinuante que vai para cima, abre defesa, né? Porque tem drible, tem criatividade, e o Arrascaeta, eu acho que começou o jogo errando um pouquinho, a marcação muito acirrada, e depois ele se soltou no segundo tempo, principalmente. Marcelo Oliveira, no alto dos seus 150 jogos à frente do time, já adiantou. O Cruzeiro tem um novo titular. Titular absoluto, acho que não tem nenhum ali dentro. Acho que qualquer um que tiver oportunidade de entrar, com certeza vai tentar entrar e corresponder. Aos poucos aí eu vou evoluindo novamente, vou pegando confiança. E com certeza, não só eu, mas como eu, William, Judivane, Hilton, todos aí com certeza vão ajudar o Cruzeiro nesse ano. Daqui a pouco nossos comentaristas analisam, porque agora eu quero que você preste muita atenção, meu amigo telespectador, você que se preocupa com a segurança, com a sua segurança, com a segurança da sua família, e como a economia não tem ajudado, né? E é do mundo, o dinheiro está curto, menos da Alemanha, o dinheiro está curto, né? Precisamos valorizar e preservar o nosso bem. Sabe que bem é esse? Vou explicar daqui a pouco. Somente a Associcar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Você vai pegar seu telefone agora, anote aí. Ligue agora para 3353-4540, 31 é o código, para todo o estado. E adquira a proteção para o seu veículo ou moto até 300 cilindradas. E olha o preço, pessoal. Benefícios a partir de R$ 3,00 por dia. R$ 3,00 por dia, é isso mesmo. Você garante a proteção total do seu carro ou moto até 300 cilindradas contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza, além da assistência 24 horas em todo o Brasil. Em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, tem muitas outras coisas.
tá? Então tem promoção. Somente para os 50 telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os donos da bola, tem um descontaço aqui que o grande Alain, e é grande mesmo, 120 quilos que a criança pesa. R$50 de desconto para você, se você fechar negócio e disser que viu aqui nos Donos da Bola, 50. Se o seu plano se encaixar nesse aí de 15,50, 3 meses garantidos. Proteção, tranquilidade e satisfação somente a Socicar pode oferecer a você. 3353-4540, o estado todo pode ligar. A Socicar é tranquilidade, é segurança, andando lado a lado. Tranquilidade e segurança lado a lado. A Socicar é uma parceira 24 horas, a Socicar é parceira 24 horas, 3353-4540. Ligue já, feche negócio, tem motocicleta até 300 cilindradas, só a Socicar faz a proteção para você. Ligue e ligue agora. E agora nós vamos comentar do jogo aqui. Começa com você, Júnior Brasil. Foi muito bem recepcionado na cidade de Sete Lagoas. Ontem comeu aquela isca de tilápia tradicional que tem lá na beira da lagoa. Né? Tomou chuva. Está hoje depauperado por causa da chuva. Mas comenta o jogo, Brasil. Boa tarde, Brasil. 3 minutos, aliás, 3 segundos. E comi de graça porque eu falei que era seu amigo. Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Uma vitória muito boa do Cruzeiro. Primeiro tempo, o Vila repetiu o enredo de todo o campeonato. Primeiro tempo muito bom, principalmente até os 20, 25 minutos. Depois cede espaço, foi quando o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações da primeira etapa. E no segundo tempo falta perna para o Vila. Mais uma vez o Thiago, para mim, falhou no primeiro gol. Ele falhou contra o Curitiba também. E o Cruzeiro se encontrou. Aí alguns vão falar, mas... É o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez a parte dele. Outros times, quando enfrentam equipes que eles têm a obrigação de vencer, não vencem. O Cruzeiro soltou, se encontrou. As observações, os laterais mais presos, laterais mais fixos, isso foi evidente, por isso o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade na primeira etapa. O Arrascaeta, para mim, foi o melhor jogando pelo meio. Esse é o caminho dele. Com o apoio do Alisson, ele conseguiu aparecer bem. Marquinhos, importantíssimo. E Alisson, que segundo tempo jogou, barbarizou, jogou muito. E eu tenho que destacar a luta do Damião. Como esse cara participa do jogo. Uma grande vitória do Cruzeiro. Muito bem, Manolita que também esteve na Arena do Jacaré, nosso convidado aqui nos Donos da Bola e comentando agora na Rádio Inconfidência, hein, Manolita? Que responsabilidade. Por ali passaram grandes profissionais e agora a Inconfidência recebe mais um, que é você, que é um baita de um profissional também. Nosso convidado aqui nos Donos da Bola para analisar. Ô Manula, em condições normais, eu disse isso agora há pouco na Band News, em condições normais de tempo e temperatura, o Vila já teria dificuldades para manter o ritmo do primeiro tempo do segundo. Com o campo molhado, que drenagem, que gramado espetacular, aguentou um pau d'água que caiu, sensacional, muito melhor do que drenagem de estádio de Copa do Mundo. E aí no segundo tempo, com o gramado molhado, a preparação física do Cruzeiro é muito, muito mais forte. E aí a diferença prevaleceu na perna, na técnica, nas alterações do Marcelo. E aí, Manula? Boa tarde, Manulita. Boa tarde, amigos dos Donos da Bola. Mais uma vez um prazer poder participar aqui do programa. Você tá puxando o saco da gente, hein, Manula? Tô não, cara. Você não é tão formal, você chega dando bicudo na mesa. Não, tô obrigado, uns amigos. Tá certo, tá certo. Então, você tá um ursinho panda, hein? Tô nada, sai fora. Os ursinho panda do jornalismo. Mas então, foi uma boa partida, né? O Cruzeiro venceu muito bem, um jogo bem disputado no primeiro tempo. O Vila Nova ofereceu uma certa resistência na primeira etapa, um time muito bem armado pelo Wellington Fajardo, um time limitado tecnicamente, conseguiu conter bem o Cruzeiro até certo ponto com muita dedicação na marcação. Na segunda etapa, realmente, a diferença técnica entre os clubes de maior investimento, como Atlético e Cruzeiro, ela aparece, é uma diferença muito grande em relação aos times do interior, não só técnica, mas sobretudo física, em termos de estrutura, alimentar, fisiológica e todas essas outras características que são importantes aí. Como o Brasil sintetizou já muito bem, o dono do jogo foi o Alisson, uma grande partida, fez 3 jogadas excepcionais pela ponta esquerda, participou diretamente de 3 gols, ainda com relação ao gol que o Damião fez a assistência para o Marquinhos, ele também iniciou a jogada, então ele participou dos 4 gols. Acho que o Cruzeiro encontrou o time aí com esse quarteto ofensivo. Acho que Marquinhos novamente foi bem, principalmente no primeiro tempo. O William perdeu a posição. Acho que Marquinhos, o Alisson, Arrascaeta e Damião. O Damião tem se movimentado bem, tem feito boas partidas. Esse quarteto é o quarteto que o Cruzeiro deve encaixar aí
para o final da temporada. Vila Nova resistiu bem enquanto pôde, é um time modesto, um time bem armado, deve conseguir aí uma vaga na Série D, ainda luta por classificação, ficou mais difícil, ficou um pouco mais longe, mas vamos aguardar. Foi uma boa vitória do Cruzeiro, placar justo, vitória maiúscula. Quando nós estivemos lá em Nova Lima e assistimos o Guarani visitando o Vila Nova, eu pensei, poxa, esse time do Vila Nova aí não vai virar. Horrível, né? A gente pensou, pô, porque jogou mal. O Guarani era para ter vencido o jogo, né? Se não fosse a arbitragem, o Guarani era para ter vencido o jogo. E aquilo ali acabou dando uma ducha, depois tomou aquele gol aos 48 lá do Democrata e tá, cai não cai. Ainda falta muita coisa, mas a situação do Guarani é delicada. Agora, Odimara, especificamente de 2 jogadores que eu gostaria que você falasse. É chato falar isso. Parece que a gente quer mostrar que sabe mais do que os outros, mas não é. 2 jogadores que jogam muito bem sem a bola. Marquinhos, tão criticado às vezes, porque não tem grife, mas é um baita de um jogador, né? E o Leandro Damião. Muita gente diz, poxa, os cornetas do Leandro Damião, e agora? Chupa a cambada, jornalista, não sei o quê. Só que é o seguinte, quando o Leandro Damião chegou aqui, nós recebemos o Damião dos Santos. Claro. Nós recebemos o Damião dos Santos. Então você tinha uma expectativa de que ele levaria muito tempo para voltar a ser o Damião do Internacional. Só que ele encontrou aqui uma coisa que no Santos ele não estava encontrando: tranquilidade para trabalhar. Cabeça boa, o cara consegue mostrar serviço, né? E você acha que isso tem influência? E por que ele e o Marquinhos são tão importantes nesse esquema que o Marcelo não abre mão, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. E a gente tem que dizer que mais ainda do Leandro Damião, porque quando o Leandro Damião chegou, ele achava que ia ter o time pronto, e não é verdade, não aconteceu isso. Os caras mudaram e ele mudou junto com esse time. Então ele ainda tem méritos maiores ainda, porque ele podia ter entrado num time que já estava encaixado, e não foi o que aconteceu. Ele teve que se encaixar um novo esquema do Marcelo, a uma forma de jogar diferente. E claro, a gente disse aqui da questão do Leandro Damião, mas nós ressaltamos várias vezes que o Santos também era um time muito ruim, que às vezes ele não conseguia mostrar tudo aquilo que ele podia num Santos que também não dava a ele essa condição. Era muito ruim naquela oportunidade. Só que ele chegou para um Cruzeiro também que estava totalmente mudado. E aí, nesta nova adaptação dele, você vê ele em campo disposto a tudo. É um jogador completamente diferente daquele que a gente acompanhava no Santos, porque a movimentação dele é muito grande. Da mesma forma, a gente diz do Marquinhos. As pessoas vão dizer, olha, ontem no segundo tempo ele jogou de forma diferente, talvez não tenha aparecido tanto para o torcedor, mas para o coletivo desse Cruzeiro, ele foi muito melhor com a presença do Alisson. Ele não tem que tentar dominar uma posição em que esteja presente o William. Ele tem o lado dele para trabalhar, ele tem o histórico dele para trabalhar e o superposicionamento que o Marcelo corrigiu no intervalo de jogo. O Marcelo, gente, é impressionante como ele consegue mudar o contexto do Cruzeiro no posicionamento. Quando ele viu que todo mundo ficou preso na marcação, como ficou na primeira etapa, principalmente no setor da armação da equipe, como ele conseguiu com o posicionamento, a forma como ele trabalha esses meninos, ele conseguiu mudar essa história. Então, esse lado também do Marcelo, do que ele leva para o vestiário, é o trabalho do treinador. E outro jogador que foi muito bem é o Farias, tá? A gente tem que elogiar que o Farias... E é o que vai jogar, né? Porque o William está fora. Chama de William Farias. William Farias, vai lembrar aquele outro. O William Farias, ó, baita partida, personalidade, chegando ao ataque, segurou a onda ali atrás, cresceu muito o futebol dele. E é quem vai para a Libertadores, né? Está questionando a titularidade do Williams, hein? Olha só como é que são as coisas. O que acontece é o seguinte, no primeiro tempo o Cruzeiro estava descompactado, muito afastado, né? Com as suas linhas muito separadas. Né? Mas aí fica muito mais fácil para você marcar. Exatamente. Muito mais fácil para você marcar. O Cruzeiro estava numa de bola longa. E aí o Vila rechaçava tudo. Mas méritos individuais também do Vila, né? No individual. Sim, marcando individualmente. Gabriel, aí você aumenta a distância. Aí o que acontece? O Marcelo é tão bom treinador. Muito bom. O pessoal fala que a gente puxa muito o saco do Marcelo. Mas ele é bom. Ele é muito bom. Eu puxo mesmo, ele é bom. Ele é bom. O cara é bom, a gente fala. Eles não puxam do Tite lá? Vai falar que ele tá pagando aí. Então é o seguinte, o Marcelo, aliás, está na hora de pagar um almoçozinho. Vocês não querem deixar a Júlia falar, mas agora você vai ter mais tempo que todos os dias. Fala do Cruzeiro para mim. Você também questiona o Williams. Você acha que o William Farias será o novo titular da posição? O novo guardião ali. Fala do Cruzeiro, fala de tudo que você quiser, Júlia. Tá aqui. Abre contagem para mim, 10 minutos para a Júlia aí agora.
Bom, Everton, uma coisa que até o Cruzeiro melhorou muito, principalmente nessa questão do posicionamento, que eles sintetizaram aqui muito bem, falaram muito bem, foi que o Arrascaeta, tanto o Arrascaeta quanto o Alisson, no segundo tempo, eles voltaram um pouquinho também para buscar o jogo. No primeiro tempo, isso não aconteceu, ficava um buraco ali no meio, o Arrascaeta muito próximo do Damião, e ninguém ia ali no meio de campo buscar o jogo. Então, não é Manula, você concorda também? Concordo. Então, assim, isso acaba sobrecarregando muito o Henrique e o próprio William Farias, que não tem tanta qualidade para fazer isso. Então, esse meio de campo do Cruzeiro, a partir do momento que o Marcelo mudou isso no intervalo e eles voltaram para criar as jogadas, o Alisson foi brilhante, o melhor em campo, sem dúvida. Então, mostrou muita qualidade, mostrou que pode ajudar o Arrascaeta nessa armação de jogo do Cruzeiro. Olha só como é que são as coisas. Hoje eu vejo o William, olha só como são as coisas. Eu não consigo enxergar na necessidade de sacar o Arrascaeta, o Alisson ou o próprio Marquinhos, eu não vejo condição de você colocar o William. Eu já pensaria logo no Judivan. E o William se tornaria um terceiro reserva praticamente. Não é que a gente está desprezando a qualidade do atleta, não é isso. Ele não, os outros se encaixaram melhor nessa frente do Cruzeiro. O Alisson, que muitas vezes disse aqui que eu gostaria de ver o Judivan como titular, mas depois do jogo de ontem a gente já começa a repensar. Mas você muda de opinião de jogo a jogo, mas é que ele ontem foi muito bem. Ele não foi só bem. E tem um detalhe, viu, Everton? E acho difícil você conseguir armar essa frente do Cruzeiro, embora tivesse muita vontade de ver. O Alisson por um lado, o Judivan pelo outro lado, o Arrascaeta pelo meio, o Damião mais avançado. Mas automaticamente eu saco o Marquinhos do time. E o Marquinhos tem sido E o Marquinhos tem sido muito importante. Teria que ser esse, Lucas Lima a partir das oitavas. Mas a gente contando agora com esse time, para mim o quarteto é esse. Agora um detalhe. A presença do Alisson fez algo, liberando o Arrascaeta do meio para chegar dentro da área. Ele não ficou por conta disso, eles se revezaram tanto que ele chegou à frente e teve liberdade para fazer 2 gols. Não foi à toa que ele fez 2 gols. Ele não ficou pelo meio pensando o jogo. Ele tendo a presença do Alisson atrás, ele se projetou. E aí apareceu o futebol dele. Teve um jogador que não jogou nada no jogo. Quer? O Fábio, a bola não chegou. Não, quem ficou devendo um pouquinho para mim foi o Gilson. Tá tendo dificuldade pelo embaixo do Ivan. Uma bola eu não entendi, cadê o Pará, né? Não trabalhou o Fábio. Não precisa. Eu queria ter visto parar. Bruno Rodrigo bem, hein? Vocês estão esquecendo de falar do Bruno Rodrigo aí. Tem Bruno Rodrigo e Paulo André, hein? Olha aqui, alô, torcida celeste, preste atenção. Mostre sua força, leve no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro. Na rede de lojas Maior de Minas você encontra uma linha completa de produtos oficiais do time tetracampeão brasileiro. Tem absolutamente tudo que você puder imaginar, né? Inclusive eu tenho alguns produtos que o Tanguy vai mostrar, que eu vou fazer um sorteio e a partir de agora, 72250 MG espaço, o seu nome, olha o que nós vamos sortear. O Tanguy vai mostrar já já. Toalha, lençol, toalha de rosto, toalha de banho, para você levar. Você vai viajar, meu amigo, na Semana Santa, leva um toalhão desse aí lá para Cancún, porque a turma tá passando férias aí em Cancún. Olha a crise, hein? Então é o seguinte, tem para torcedor, tem para torcedora, todos os produtos para recém-nascido, para o vovô, para a vovó. Que data que nós temos agora à frente? É Dia das Mães, né? Dia das Mães é a próxima. Tem presente para a mamãe, mas de todo tipo que você imaginar. Só que você tem que acessar o redemaiordeminas.com.br e no site você vai saber de todos os produtos licenciados, né, que você compra na rede de lojas Maior de Minas. Eu vou lembrar alguns locais onde você encontra, alguns pontos onde você encontra uma das lojas da rede Maior de Minas. Shopping Del Rey, Minas Shopping, Estação BH, Itaú Power lá em Contagem, Barro Preto, Barreiro Betim, Mineirão também tem, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares e 7 Lagoas. Se você quiser saber quais os produtos são licenciados, redemaiordeminas.com.br. Sabendo do produto que você vai encontrar na loja, evidentemente que você vai já sabendo que vai comprar. Fique por dentro também das novidades, lançamentos e muito mais. Siga a Rede de Lojas Maior de Minas no facebook.com/Rede Maior de Minas, as lojas oficiais do Cruzeiro. Sorteio então, toalha, lençol, tem de tudo aqui. 72250 MG, espaço, seu nome, sorteio rola amanhã. Tomara que eu não esqueça, hein? Agora vamos falar do Atlético aqui, Paquito, vem cá. O Atlético joga hoje contra a Caldense, cascudo o jogo, lá em Poços de Caldas. O time deve ser o mesmo que enfrentou o Cruzeiro, né? Mais uma chance para um jogador que está sendo bastante questionado, que é o atacante Carlos.
Aliás, vamos abrir uma confusão aqui hoje por causa dessa discussão do Carlos. Já, hein? Gisele Ramos, ela conta pra você. Roda aí. Em 2014, ele brilhou. Revelação com apenas 19 anos. Depois de conquistar a Copa do Brasil, Carlos terminou o ano como titular. E claro, começou 2015 entre os 11 preferidos de Levir Coupe. No início do ano, Carlos teve o nome especulado em uma possível negociação com o futebol ucraniano. O Shakhtar Donetsk teria sondado o jogador. Desde então, o rendimento do atleta ficou bem longe daquele de 2014. Isso mexeu com você de alguma forma? Você ficou balançado? A cabeça ficou meio longe, assim? Não. Eu ouvi o povo falando, mas em mim não chegou nada. Se chegou no meu empresário, ele não me falou nada. Só foquei mais no futebol. No ano passado foram 8 gols. Este ano, o único marcado foi justamente no amistoso contra o Shakhtar. O jogador que faz gol passa por fases boas e ruins, então acho que eu estou passando em uma fase não é tão boa. Quando eu não faço gol, eu tento procurar ajudar o time na marcação. Então agora eu estou focado nisso. Estou ajudando o time e quando tiver a oportunidade tentar fazer. Focado no futebol e no momento tentando acertar a pontaria. Já recebeu conselhos até do colega de base e de ataque. A bola sempre está ali sobrando para ele porque ele posiciona muito bem. Às vezes peca um pouco na finalização, mas isso é normal. Mas se for olhar no passado, ele fez gols importantes. É o que eu sempre falo com ele, a gente tem que treinar bastante para chegar no jogo, quando aparecer a oportunidade, a gente poder fazer o gol. Com paciência e muita vontade, Carlos terá hoje mais uma oportunidade de voltar a marcar gols. E que fique bem claro. Estou preparado. Rapaz. Carlos Bronson. Ô, Júnior Brasil, ontem você disse aqui, tem até medo que vai lá. Você disse aqui, o Carlos marca muito bem e tal. Mas ele é atacante ou é lateral, pô? Deixa eu te falar, ele é um atacante completo, porque ele consegue cumprir e desempenhar a função que o treinador pede para ele. E hoje no futebol moderno, porque com a gente vê a seleção da Alemanha, a gente fica aqui babando. Nossa, todo atacante marca e faz gol. Agora é aqui no Brasil, é aqui com o coitado do Carlos. Não, o Carlos está marcando e não faz gol. Não é só ele que tem que fazer gol. Ele puxa a marcação, aparece, dá combate. É o primeiro entrave com quem está subindo, chega na área, se movimenta, incomoda, serve aos companheiros. É um cara que é valorizado até pelo exterior. Aqui tem gente falando, o Carlos não joga. Gente, não é só ele, não. Cobre todo o time inteiro. Ué. Por que só ele tem que fazer gol no time? Muito mais não é só ele que tem que fazer gol. Muito mais completo. Joga mais próximo da área. Ele tem jogado pela lateral, ele tem jogado aberto. Não é só ele, essa função. Aí vamos cobrar do Dodô, vamos cobrar do Luan, vamos cobrar de todo mundo. Ele tem desempenhado a função dele. E com o Lucas Prato vai ser melhor ainda. E tem uma coisa que eu queria falar... Por que com o Lucas Prato vai ser melhor, Edmar? Sim, porque além de fazer esse trabalho que a gente faz, que ele faz de movimentação, de puxar a marcação que ele faz muito bem, ele tem com quem jogar lá na frente. Com ele vai ser muito melhor. E dizer uma coisa pro Carlos, porque o coitadinho falou assim, eu sei que eu não estou bem. Você está ótimo, Carlos. Não tem nada de não estou bem. Quem foi que falou não estou bem? O Carlos é um tipo de jogador que não é essa modernidade que a gente fala, mas já ficou moderno há uns 3, 4 anos atrás. Ela já é normal. Hoje tem que ser assim. Na Europa se joga assim. Se tem um jogador hoje que deve ser observado... De Europa. Mas é porque lá realmente estão os piores. É por isso que a gente fala. Eu quero uma arena igual da Europa. Eu quero futebol igual da Europa. Aí o Mourinho, o Mou, que agora de Mara chama o Mourinho de Mou. Ai, que o Mou é tão... o Mou é tão elegante. O Mou é um retranqueiro com grife. Quem disse isso? Porque quando eu elogio o Dunga aqui, você sempre critica e fala. Você gosta muito do Dunga. O Dunga tem números expressivos na seleção, ninguém respeita. Mas o Mou que você fala, aí o Mou... O retranqueiro do Mourinho vai assistir a Champions de casa bem feito para aprender a ser bom. Mora aqui, vive aqui, paga imposto aqui. Mas a gente tá falando do Carlos. Europa. Porque é na Europa. Fala aí, Carlos. Fala você agora aí.
Porque eu gosto de jogar assim também na ponta, na velocidade, gosto de marcar, então o professor pede para me voltar com o lateral, marcando ali, ajudando. Na base eu jogava de centroavante, mas mesmo assim se movimentando muito, voltando para marcar. Tinha hora que eu pedia para o ponta vir e marcar lá na lateral, porque eu gosto de fazer isso. Chama a Ana Maria, fonoaudióloga, para nós aí. Vamos dar o cara fazer um tratamento com a fonoaudióloga. Ó, vou dizer para vocês um negócio. Não é brincadeira, não. O cara é atacante. O cara, se ele não marcar gols, os caras só marcando, atacante, na área, entre os zagueiros, ele joga. Júlia, joga ou não joga? Joga, Cadê o Juvenci para falar que ele não joga nada? Quando o Lucas Prato retornar, o Lucas Prato ele foi eleito o melhor jogador da Argentina atuando pelo lado esquerdo. Ele não foi eleito o melhor jogador atuando centralizado igual ele estava no Atlético. Foi muito bem nos primeiros jogos? Foi sim, mas agora com ele e o Carlos ali na frente, eles podem fazer essa movimentação também, um ajudando o outro, um puxando a marcação. Exatamente, com o Dodô também, com o próprio Dátulo, o Luan. Então, a tendência é só melhorar e o Carlos é um atacante de muita qualidade, sem dúvida. Deixa eu chamar a Manolita antes da sua opinião, que é sempre muito abalizada, né? Por isso é convidado. Abre lá em cima para mim o Felipe Junqueira. Ah, meu Deus. Mostra o Felipe Junqueira para nós Jesus. Aí. Mostra em cima para nós aí. Eu quero falar com o Felipe Junqueira. Agora você está perdendo de 3-1, tá? Os três aqui apoiando o Carlos. Falta uma. Cadê o Felipe? Aí, agora sim. Ali no plano Veron, né? Primeiro plano Veron, Lincoln Dias, Felipe Junqueira, Maico e o Nuca de Bezerro lá atrás é o Fabrício. O Felipe, oi. A Júlia citou aqui essa frente com o Lucas Prato voltando e abrindo mais, jogando mais pelos lados também, fazendo essa movimentação com o Carlos ali, com o Dodô aberto ou com o Luan. O Dátulo pode ser esse cara, o Atlético deve se reforçar para o Campeonato Brasileiro, mas vamos falar do Dátulo e tal. O que você pensa dessa frente aí, ou com o Luan, com o Dodô, e o que você pensa especificamente também do Carlos e do Dodô? A sua opinião, mas antes, música aí no Cudo. Olha, eu acho o Carlos ótimo jogador. Igual falaram aí, quando voltar o Lucas Prato, ele vai voltar com esse revezamento, um entrando na área, o outro entrando na área, vai fazer gol. Agora o Dodô pra mim ainda é banco. Tem que mostrar muito ainda. O Dodô, você sempre compara o Dodô ao novo Talisca. Renan Oliveira. Não, aí você pegou pesado. Por enquanto. Eu não sei. Não, pelo amor de Deus, aí é uma bobagem. Por quê? O Renan Oliveira, quando surgiu, era melhor que o Dodô. Fez mais coisa que o Dodô quando o Renan Oliveira mas não era mesmo. Não era mesmo. Mas não era mesmo. Eu me lembro do Renan Oliveira fazendo um gol contra o Flamengo no Maracanã. Fez gol de letra contra o Tupi no semifinal do Mineiro. Contra o Tupi. O Dodô meteu a bola. O Dodô deu rolinho contra o Palmeiras. O Renan Oliveira fez gol no Maracanã, meu amigo, contra o Flamengo. Então, você acabou de falar. Mas foi só isso. Só isso? Foi só isso. O Renan Oliveira é muito grande. Muita gente acha que ele é frango. O Dodô é filho. O Dodô fez esse ano. Não, mas o que o time fez esse ano? Quantas vezes ele jogou? Quantas vezes ele jogou? O Dodô já começou, é o terceiro jogo que ele começa e entrou nos outros todos, gente. E vou dizer mais pra você. Quando o Levi parou com a teimosia de insistir com Jô e André e meteu o time com mais velocidade, ganhou fácil do Guarani, empatou com o Cruzeiro, jogando bem. Jogando bem. E nem assim você reconhece. Tira o Felipe da tela aí. Manula, a palavra é sua. Então, sobre essa partida Atlético e Caldense, não, fala do jogo difícil, mas Dodô, voltando à questão do Carlos, eu sou suspeito para falar, é um jogador que eu admiro, porque eu acompanhei nas categorias de base. O Carlos, a gente chama carinhosamente de Carlos Bronson, em referência ao matador. Carlos Bronson, hein? Carlos é um matador, é um centroavante, ele tem o faro de gol, isso é intuitivo. Não fala isso, que eles vão cobrar dele pra fazer gol, matador. Sim, mas ele vai voltar a fazer gol, é questão de tempo. Ele é um atacante, excelente jogador, bom menino. Está um pouco deslumbrado, um pouco perdido na noite, mas confio que ele vai voltar a jogar bem. Acho que essa dupla dele com o Dodô é bom, faz bem aos dois, eles já se conhecem. Então, um entrosamento bacana, importante. Acho que hoje é uma boa oportunidade para eles conseguirem fazer uma boa partida e, quem sabe, o Carlos volte a balançar as redes lá no Ronaldo. Porque uma vitória diante da Caldense no Ronaldo Junqueira dá uma moralzinha, apesar de ser campeonato mineiro. A gente sabe que cada jogo com times do interior é apenas um treino de luxo. Porque não dá para você olhar para o Cruzeiro contra o Vila, para o Atlético contra a Caldense e falar, poxa, o time está muito bem para entrar no Brasileiro.
Claro. Porque a diferença é muito grande, não é? Muito grande. Você veja só, o Palmeiras emplacou 5 vitórias no Paulista, mas os clássicos ele não conseguiu ganhar. Não. Perdeu para o Santos, perdeu para o Corinthians. Grande. Então você vê que ainda existe uma distância entre os outros. E aqui, a mesma coisa. O que a torcida não pode, mas a torcida evidentemente que é passional, mas vamos falar aqui da diretoria. Né, o presida Daniel Nepomuceno tem que comparecer mais, hein, presida? Chegar e botar ordem na casa aí. Agora, o que tem que entender o presidente? A necessidade de contratar jogadores de muita qualidade para frente. Ah, mas não falta, não tem dinheiro, sei lá, cara, faz troca, inventa alguma coisa. O Maluf tem que trabalhar nesse sentido, porque o Atlético não pode depender para o restante da temporada só dos homens de frente que tem hoje. Só dos que tem hoje. Você revezar entre outros de qualidade com esses que aí estão, movimenta bem. Mas depender deles como titulares para chegar e ganhar de um Corinthians lá no Itaquerão, de um Palmeiras lá como é que chama no estado? Allianz Parque e tal, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ganhar de um Boca Juniors. Você viu o jogo do Boca? O Boca tá aí. Babando. Boca tá se bem que o Racing também, que a Dimara falou que o Racing seria o adversário do Real Madrid no Mundial, o Racing empatou 0-0. Jogo chato pra cacete. Olha, deixa eu falar aqui da super promoção do consórcio Potencial. Atenção, nós temos planos para você, que são planos para veículos novos e seminovos, com parcelas a partir de R$ 396 sem juros. É o que você gasta na balada, que eu sei. Não é financiamento. Você vai economizar apenas R$ 13 ao dia e realizar o sonho do seu carrão. Só que você tem que ligar, amigo, 0800 727 0693. 0800 727 0693. Sua ligação vai ficar registrada. Um consultor retorna para você posteriormente. Para você que não tem um valor para dar como lance, temos um plano que você pode utilizar o recurso da própria carta de crédito. Olha só que loucura. Confira o regulamento. Na contemplação, você escolhe a marca e o modelo do seu veículo. Se você quer novo ou seminovo, nacional ou importado, como o carro da Júlia, não é? De acordo com o valor do seu crédito, com o crédito do seu consórcio. Fechando hoje, você vai concorrer toda semana, atenção, a um prêmio de R$ 5.000. R$ 5.000 toda semana, fora o bem, hein? O veículo usado também pode entrar como lance. Consulte o regulamento. Ligue 0800 727 0693. Consórcio para motos, carros, caminhões, equipamentos agrícolas, barcos, capital de giro. Olha só, consórcio de capital de giro. E o tão sonhado imóvel também. Veículos a partir de 396 e imóveis a partir de 460. É baratinho. Somente o consórcio Potencial faz isso por você. Consórcio não tem juros. Então ligue agora, 0800 727 0693. O valor do bem parcelado, sem juros, sem pegadinha do malandro. Intervalo rápido, a gente volta em 2 minutos para a sequência, hein? Para a sequência dos donos da bola. Na volta, a Júlia tem uma informação importante para passar para você de casa. Até já.